O seu emprego está seguro? Essa é a pergunta que hoje está na cabeça de muita gente. E é sobre isso que a gente vai conversar. Vamos mergulhar fundo nas transformações que estão redesenhando o mercado de trabalho. Desde a inteligência artificial, que agora ameaça os escritórios, passando por ideias como uma renda básica para todo mundo e até uma semana de trabalho mais curta. Se prepara, porque o futuro da sua carreira pode muito bem ser definido nos próximos minutos. Bom, vamos começar por aqui. Essa frase resume uma virada de chave gigantesca. Por muito tempo, quando a gente falava de automação, a imagem que vinha era de robôs em uma linha de montagem, certo? Agora o jogo mudou. A inteligência artificial está entrando nos escritórios e mexendo com profissões que pareciam totalmente imunes à tecnologia, os famosos colarinhos brancos. E claro, essa mudança toda gera uma certa ansiedade. Esse número aí, 20%, é a porcentagem de americanos que se sentem confiantes de que conseguiriam encontrar um bom emprego se quisessem. É o menor nível em quase 6 anos. Isso mostra um pessimismo bem grande sobre o mercado de trabalho nessa nova era da IA. Então, vamos dar uma olhada primeiro no tamanho do desafio. Como é que a inteligência artificial está acelerando os cortes em funções administrativas, em funções de profissionais que até ontem se sentiam seguros? E olha, o que a gente vê aqui não é um caso isolado não. É uma tendência muito clara em empresas gigantescas. Amazon, Nestlé, UPS, todas elas estão usando IA para serem mais eficientes e, claro, cortar custos. E os cargos administrativos são os primeiros a sentir esse impacto. O caso da Chegg, uma empresa de educação, é radical. Cortou quase metade da equipe para colocar uma plataforma de IA no lugar. E isso leva a gente para um ponto que, olha, é crucial. Aquela ideia de que ter um diploma universitário era uma espécie de escudo protetor. Pois é, isso está sendo colocado em xeque. Um estudo do Federal Reserve da Filadélfia chegou a uma conclusão bem surpreendente. Hoje, os empregos que pagam bem e exigem diploma estão mais expostos à automação por IA do que outras funções. Mas calma, nem tudo é sobre demissão. Essa disrupção toda não é só sobre perda. Vamos virar a moeda e olhar para o outro lado, a transformação e a criação de carreiras que nem existiam até pouco tempo atrás. Olha que interessante esses dados do Fórum Econômico Mundial. O cenário é de mudança intensa, mas não necessariamente de desemprego em massa. A projeção é que, sim, uns 9 milhões de empregos vão desaparecer por causa da tecnologia até 2030, mas, ao mesmo tempo, outros 11 milhões devem ser criados. Ou seja, o saldo é positivo. O desafio é essa transição. E onde é que vão estar esses novos empregos? Basicamente, eles vão girar em torno da nossa relação com as máquinas. Primeiro, a confiança. A gente vai precisar de gente garantindo que a IA funcione de forma ética e segura. Segundo, a integração, profissionais que façam a ponte entre a tecnologia e os objetivos da empresa. E terceiro, o gosto, que é o toque humano, a criatividade, o bom senso que máquina nenhuma consegue replicar. Isso não é papo de ficção científica não, já está virando realidade em carreiras bem concretas. A gente está falando de auditor de IA, que vai checar se os algoritmos são justos, de tradutor de IA, que explica a tecnologia para quem não é da área, e até diretor de personalidade de IA, que define como o assistente virtual vai se comportar. São funções que há poucos anos a gente nem imaginava. Certo, mas e se essa criação de novos empregos não for rápida o suficiente para todo mundo? Que tipo de rede de segurança a sociedade pode criar? É aí que entra uma das ideias mais polêmicas e debatidas do momento. Vamos entender o que é essa tal de Renda Básica Universal, a RBU. A ideia é ao mesmo tempo simples e radical. Dá um pagamento regular para todas as pessoas sem nenhuma condição. Não importa se a pessoa trabalha, se não trabalha, quanto ganha, nada. É uma base para garantir que todo mundo tenha um mínimo para viver num mundo que muda o tempo todo. Claro, aí vem a grande pergunta, né? Uma ideia dessas funcionaria na prática, no mundo real, especialmente numa economia tão complexa e desigual como a do Brasil? E olha, para responder isso, a gente não precisa ficar só no achismo. Um estudo bem recente simulou exatamente os efeitos que uma renda básica universal teria aqui no Brasil. E os dados que saíram de lá são bem concretos. E as conclusões do estudo são no mínimo impressionantes. A simulação projetou que com um pagamento de R$ 422 por mês para cada pessoa, o emprego poderia aumentar em 11% e a produção em 10%. Mas o mais notável talvez seja o efeito na desigualdade. A fatia da renda que fica com os 10% mais ricos cairia bastante. É um impacto poderoso. Ok. Já falamos de automação e de renda.
Mas existe outra ideia transformadora ganhando muita força. E se a gente repensasse não só o que a gente faz, mas como a gente trabalha? Bora falar da semana de 4 dias. Um projeto piloto aqui no Brasil testou a semana de 4 dias usando esse modelo. A lógica é bem simples, mas poderosa. Pagar 100% do salário para a pessoa trabalhar 80% do tempo, ou seja, 4 dias, em troca de manter 100% da produtividade. A ideia é trabalhar de forma mais inteligente e não necessariamente por mais tempo. E o impacto no bem-estar da galera que participou foi surreal. Teve uma queda de quase 73% nos relatos de exaustão. Quase metade das pessoas disse que a insônia melhorou. E a ansiedade também despencou. São números que mostram um efeito direto na saúde física e mental das pessoas. E não pense que foi só a galera que ficou mais feliz, não. As empresas também saíram ganhando. E muito. Mais de 71% dos participantes disseram que a produtividade aumentou. O engajamento também cresceu. E mais de 82% sentiram que a cultura da empresa melhorou. Ou seja, cai por terra aquele mito de que menos horas no escritório significa menos resultado. Então, qual é o segredo para isso dar certo? Um estudo da FGV que analisou esse projeto no Brasil matou a charada. O modelo funciona melhor, não com um controle rígido, mas sim em empresas que já têm uma cultura de autonomia, de confiança e de cooperação. É uma mudança de mentalidade. Então, juntando tudo isso, IA, a ideia de uma renda básica, a reestruturação da semana de trabalho, a gente fica com a pergunta fundamental. Será que estamos vendo o fim do trabalho como a gente sempre conheceu? Ou será que, na verdade, este é um novo começo? Talvez não seja o fim, e sim uma reinvenção completa, que abre espaço para novas formas da gente contribuir, criar e, por que não, viver melhor.